Preste atenção nessas imagens tremidas capturadas por um trabalhador florestal nas Filipinas. O que parecia apenas uma cobra gigante se tornaria o centro de um dos casos mais perturbadores do país. Número 1. Um monstro à espreita. O vídeo foi gravado por Ramon Santos, um funcionário da área de reflorestamento. Com o celular nas mãos, ele registrou uma serpente enorme enrolada no meio de uma trilha da floresta. O detalhe mais impressionante? O corpo do animal estava grotescamente deformado, em 2 pontos distintos. Essas protuberâncias não eram naturais. O que Ramon não sabia, filmando a cerca de 9 metros de distância, era que estava registrando uma cena de duplo homicídio. Dentro da serpente estavam os corpos de 2 pessoas desaparecidas havia 9 dias. Esta é a história de como uma criatura silenciosa se tornou protagonista de um dos crimes mais bizarros das Filipinas, onde o assassino não era humano, mas o mal por trás dele, com certeza, era. Número 2. Um casal que vivia o sonho. Você já teve aquela sensação de ver um casal nas redes sociais vivendo uma vida perfeita? Viagens exóticas, fotos deslumbrantes, sorrisos sinceros. Marcos e Jade Chen não apenas viviam isso. Eles compartilhavam tudo com seus mais de 620 mil seguidores no Instagram. Marcos, de 36 anos, nascido e criado em São Francisco, era apaixonado por vida selvagem. Tinha abandonado o emprego no setor de tecnologia 3 anos antes para se dedicar à fotografia e, de alguma forma, fez dar certo. Número 3. Aventuras sem medo. Jade, com 32 anos, era professora de biologia no ensino médio, antes de decidir seguir Marcos em tempo integral. Juntos, criaram a marca Wildlands Adventures, um projeto que atraiu patrocínio de marcas de câmeras, equipamentos de aventura e até de um serviço de streaming interessado em produzir uma série com eles. Mas o diferencial do casal era claro. Eles iam onde outros não se atreviam. Enquanto a maioria dos influenciadores buscava parques nacionais e passeios guiados, Marcos e Jade preferiam o inexplorado. Passaram semanas na Amazônia, meses nas montanhas do Himalaia e quase 1 ano na África subsaariana. Número 4. O destino final. Filipinas. Em março de 2017, decidiram explorar as florestas remotas da província de Nueva Vizcaya, no norte de Luzon, nas Filipinas. O objetivo? Registrar imagens da águia das Filipinas, criticamente ameaçada, e da piton reticulada em seu habitat natural, para uma matéria da Wildlife Conservation Magazine. O plano era passar 14 dias na reserva florestal Bambang, uma área densa e praticamente inexplorada, evitada até por caçadores locais. Número 5. Os últimos contatos. Durante uma videochamada em 8 de março, Marcos contou ao irmão mais novo, David. É selva pura, espécies raras, 0 presença de turistas. É o que a gente sabe fazer. Mas David não ficou tranquilo. Achou que Marcos estava animado demais e perguntou se haviam contratado um guia local. A resposta foi negativa. Tinham GPS, telefone via satélite, toda a tecnologia necessária. Para Marcos, guias apenas atrapalhavam. Número 6. Início da expedição. O casal desembarcou em Bayombong no dia 12 de março e passou 2 dias comprando suprimentos e obtendo as autorizações do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Receberam permissão para entrar numa zona específica da floresta, com a obrigação de realizar check-ins a cada 48 horas pelo telefone via satélite. Em 14 de março, o oficial Ernesto Valdez alertou pessoalmente o casal sobre os riscos da estação chuvosa. Mostrou trilhas aprovadas e enfatizou as áreas restritas. Quando questionado sobre o motivo dessas restrições, respondeu: proteção ambiental. Mas os moradores têm outra versão. Falam sobre antigos acampamentos de madeireiros abandonados, após desaparecimentos misteriosos, e cobras do tamanho de ônibus. Número 7.
A trilha começa. Em 15 de março, Marcos e Jade iniciaram a caminhada pela entrada leste da floresta, perto da vila de Vila Paraíso. Carregavam 4 câmeras, barraca, suprimentos para 2 semanas, GPS, telefone via satélite e muitos cartões de memória. Planejavam montar um acampamento base a 15 quilômetros da entrada e fazer expedições diárias. No dia 16, às 18 horas, fizeram o primeiro contato. Haviam encontrado um ótimo local próximo a um riacho e avistado aves raras. No segundo check-in, em 18 de março, Jade falou empolgada. Achamos rastros frescos de piton. Enormes. Devem ter de 6 a 7 metros. Vamos ficar de olho amanhã. Foi a última vez que alguém falou com eles. Número 8. O silêncio começa. No dia 20, nenhum contato. O posto de monitoramento tentou ligar 17 vezes, todas sem resposta. Em 21 de março, Valdez acionou a Polícia Nacional das Filipinas. No dia seguinte, 8 pessoas iniciaram as buscas com base na última localização do GPS. Encontraram o acampamento intacto, tenda armada, equipamentos caros no lugar, comida intocada. O mais estranho, os 2 pares de botas estavam cuidadosamente alinhados na frente da barraca. Os sacos de dormir, abertos e vazios. Número 9. O caso muda de tom. O tenente Domingo Reis assumiu a investigação em 23 de março. Nada fazia sentido. Ninguém sai descalço de uma barraca à noite em plena selva. Muito menos desliga o telefone de emergência. A busca foi intensificada. Nos 5 dias seguintes, mais de 40 pessoas vasculharam uma área de 10 quilômetros quadrados. Encontraram o boné de Marcos preso em um galho a 200 metros do acampamento. Um rastro de vegetação amassada levava à zona restrita. No dia 27, acharam o colar de Jade, uma corrente de prata com pingente de câmera, na lama de uma antiga estrada de madeireiros, mais de 4 quilômetros distante. Número 10. As histórias dos moradores. Com o desaparecimento de Marcos e Jade já sendo tratado como possível crime, moradores da região começaram a falar com mais liberdade sobre o que sabiam ou suspeitavam em relação à floresta. Uma das primeiras a se manifestar foi uma senhora idosa chamada Lita Mangawang, moradora da borda da vila de Vila Paraíso, próximo ao ponto de entrada dos 2 fotógrafos na floresta. Durante o depoimento, Lita contou que, na madrugada do dia 19 de março, por volta das 3 da manhã, foi acordada por gritos vindos de dentro da mata. Ela descreveu a voz como sendo claramente de uma mulher, muito distante, mas que o som ecoou entre as árvores até chegar à sua casa. Ela gritava por ajuda, desesperadamente, disse Lita, e depois veio o silêncio. Outros moradores também começaram a relatar comportamentos estranhos da vida selvagem nas semanas anteriores ao desaparecimento. Alguns falaram sobre barulhos anormais nas matas durante a noite, mas o relato mais impactante veio de um caçador local chamado Pablo Domingo. Segundo ele, no final de fevereiro, cerca de 3 semanas antes de Marcos e Jade chegarem, ele teve um encontro aterrorizante com uma piton reticulada próximo à antiga estrada de extração de madeira. Pablo descreveu a serpente como a maior que já havia visto em toda sua vida. Estimou que ela teria entre 9 e 10 metros de comprimento, com um corpo tão grosso quanto um tambor de óleo industrial. Ele disse que, ao vê-la, abandonou a caça e voltou imediatamente para casa, avisando os vizinhos a evitarem aquela parte da floresta. Número 11. A hipótese improvável. Diante desses relatos assustadores e da ausência de pistas concretas, a equipe de investigação resolveu consultar uma especialista em comportamento de répteis. A doutora Sofia Reyes, herpetologista com décadas de experiência em cobras asiáticas, foi convocada como consultora oficial da investigação em 29 de março.
Logo que recebeu os relatórios e os depoimentos, ela demonstrou ceticismo. É verdade que as pitons reticuladas podem atingir tamanhos consideráveis nas Filipinas, explicou ela durante uma reunião. Mas mesmo os maiores espécimes observados em ambiente selvagem dificilmente ultrapassam 7 metros. E, mais importante que isso, esses animais não costumam atacar humanos adultos. A doutora Reis foi enfática ao dizer que pitons são predadores de emboscada. Elas costumam atacar animais que possam dominar facilmente, como macacos, porcos selvagens ou até cães. 2 adultos saudáveis não estão no cardápio de uma piton. Ainda assim, diante das evidências incomuns, ela reconheceu que, em uma situação muito específica, um ataque poderia acontecer. Se uma piton encontrasse humanos isolados, desorientados, talvez inconscientes, à noite, em uma área de caça dela. Bem, não posso dizer que seria impossível. Só que é algo extremamente raro, talvez inédito em toda a literatura científica. Essa frase ficou ecoando entre os membros da equipe. Extremamente raro, mas não impossível. Número 12. De busca para resgate de corpos. Com o passar dos dias e o acúmulo de sinais preocupantes, rastros estranhos, pertences pessoais encontrados em locais sem lógica e agora os relatos dos moradores, a operação passou de uma busca por desaparecidos para uma missão de recuperação de corpos. Em 1º de abril de 2017, o tenente Reis tomou a difícil decisão de declarar Marcos e Jade oficialmente mortos. As famílias foram imediatamente notificadas. David Chen, irmão mais novo de Marcos, viajou o mais rápido que pôde para as Filipinas, acompanhado por Patricia Walsh, mãe de Jade. A chegada dos dois atraiu a atenção da imprensa nacional e internacional, que começava a cobrir o caso com mais intensidade. David, visivelmente abalado, deu uma breve declaração aos repórteres. Eu me recuso a acreditar nisso. Marcos era esperto demais, cuidadoso demais. Ele sabia o que estava fazendo. Não é possível que tenha simplesmente se perdido e morrido assim. Alguma coisa aconteceu. Alguém fez algo com eles. Esse sentimento de que algo havia sido provocado por ação humana começou a se espalhar entre todos os envolvidos na investigação. Número 13. O e-mail do suspeito. Enquanto as equipes vasculhavam a floresta em busca de qualquer sinal de Marcos e Jade, outra frente de investigação trazia resultados inquietantes. Os peritos em tecnologia conseguiram finalmente quebrar a senha do laptop de Marcos, que havia sido recuperado do acampamento. A análise começou no dia 3 de abril. Dentro do computador, encontraram uma troca de e-mails, com uma conta encriptada com o nome Forest Guide 888. As mensagens eram datadas de fevereiro de 2017, ou seja, antes mesmo das passagens para as Filipinas terem sido compradas. No conteúdo, o tal guia dizia ser um profundo conhecedor da floresta de Bambang e prometia mostrar locais secretos onde pitons gigantes costumavam aparecer. Propunha levar o casal para regiões onde nem turistas nem pesquisadores tinham acesso. Pelo serviço exclusivo, cobrava $5.000. Marcos, inicialmente desconfiado, pediu provas de que o guia sabia o que estava dizendo. O homem respondeu com uma série de fotos, imagens granuladas, de baixa qualidade, provavelmente tiradas com um celular velho, mostrando serpentes enormes, aves raras e paisagens aparentemente intocadas. Mesmo assim, o conteúdo das fotos era tão intrigante que Marcos acabou aceitando. A troca de mensagens combinava um encontro no acampamento deles às 10 da noite, no dia 18 de março. A última mensagem de Marcos, enviada às 19h34, dizia: "Estamos prontos, tivemos às 10. Isso tem que valer os 5.000. Nenhuma resposta foi recebida. Número 14. Agora é crime.
Essa descoberta fez a investigação dar uma guinada drástica. Não estávamos mais lidando com um simples desaparecimento ou um ataque animal improvável, explicou o tenente Reis. A partir desse momento, passamos a considerar que Marcos e Jade foram deliberadamente atraídos para uma emboscada. A possibilidade de sequestro, homicídio ou crime com motivação financeira passou a ser o centro da investigação. Só que rastrear uma pessoa que sabe como se esconder no mundo digital não é simples. A conta Forest Guide 888 era criptografada, hospedada em um provedor que não exigia identificação, e cada mensagem havia sido enviada de um local diferente. A análise forense dos metadados indicava que os e-mails partiram de LAN houses em 3 províncias distintas. O criminoso usava dinheiro vivo para pagar os acessos e evitava qualquer local com câmeras de segurança. Era alguém que sabia como apagar seus rastros e evitar ser rastreado, pelo menos por enquanto. Número 15. A pista mais importante. Enquanto a equipe técnica tentava identificar o dono da conta misteriosa, as buscas em solo continuavam nas regiões mais isoladas da floresta. E foi então, no dia 8 de abril, que o caso tomou um rumo inesperado. Ramon Santos, trabalhador florestal de 43 anos, experiente e acostumado com as trilhas menos acessadas, fazia parte do grupo estendido de buscas. Naquela manhã, ele percorria uma antiga estrada de extração de madeira, hoje tomada pela vegetação, a cerca de 7 quilômetros do acampamento onde Marcos e Jade haviam montado base. De repente, Ramon parou, paralisado por uma visão aterradora. Uma piton colossal, enrolada no meio da trilha, ocupando quase toda a largura do caminho. Ele contou que seu primeiro impulso foi recuar lentamente, como manda o protocolo de segurança. Mas algo no comportamento da cobra o deixou inquieto. O animal não se mexia, mesmo com a aproximação. Parecia estar em estado de torpor. E então, Ramon percebeu que o corpo da piton estava deformado em 2 pontos específicos. 2 grandes protuberâncias, como se tivesse engolido algo muito volumoso, em 2 locais distintos. Segundo ele, as saliências eram espaçadas e do tamanho aproximado de um corpo humano enrolado. Sem se aproximar mais, Ramon pegou o celular, gravou um vídeo, marcou a coordenada exata no GPS e correu até o posto de busca mais próximo, localizado a 3 quilômetros dali. O que ele não sabia era que acabava de encontrar a peça-chave de toda a investigação. Número 16. O vídeo que virou prova. Ramon pegou o celular e começou a gravar. No vídeo, é possível ouvir sua respiração e sussurros assustados em Ilocano. A cobra media entre 8 e 9 metros, com uma circunferência de quase 1 metro nos pontos mais largos. Quase imóvel, apenas respirando lentamente. As 2 protuberâncias tinham cerca de 1 metro de distância entre si, e o tamanho aproximado de corpos humanos encolhidos. Na hora eu soube, disse Ramon depois. Trabalhei em fazenda quando jovem. Já vi piton engolir porco, cabrito, até um carabau pequeno. Isso era igual, só que maior. Sem se aproximar, ele marcou as coordenadas no GPS e correu até o posto de busca mais próximo, a 3 quilômetros dali. Número 17. A cobra vira cena de crime. Às 11h30 da manhã, o tenente Reis, a doutora Sofia Reis e a equipe forense chegaram ao local. Tudo foi registrado por câmeras dos policiais. A abordagem foi feita com extremo cuidado, usando bastões para contenção e equipamentos de proteção. A doutora confirmou. A piton havia ingerido presas muito grandes recentemente, provavelmente 2. Precisamos conter esse animal imediatamente, ela disse. Se o que eu estou pensando estiver dentro dessa cobra, estamos diante de uma cena de crime viva. A operação de captura durou 4 horas. A piton estava lenta devido à refeição gigantesca, mas ainda perigosa. Com a ajuda de uma equipe veterinária,
o animal foi sedado e transportado até o centro do DNR em Bayombong. Número 18. A necropsia. No dia 9 de abril, foi realizada a necropsia com registro completo. Estavam presentes a doutora Reis, o tenente Reis, 2 cirurgiões veterinários, 3 especialistas forenses de Manila e um fotógrafo da polícia. David Chen e Patricia Walsh optaram por não comparecer. Foram 3 horas de procedimento, e o resultado confirmou o pior. Dentro do sistema digestivo da Piton estavam os restos parcialmente digeridos de 2 seres humanos. A identificação foi feita com base em registros dentários, fragmentos de roupas e joias. Eram Marcos e Jade Chen. Número 19. Uma história que chocou o mundo. A notícia se espalhou rapidamente. Em menos de 24 horas, virou manchete internacional. Títulos como Casal encontrado dentro de Piton gigante e fotógrafos do Instagram devorados vivos tomaram os portais de notícias. Mas para o tenente Reis e sua equipe, aquele não era o fim da investigação. Era só o começo, porque havia algo profundamente errado. Pitons não caçam humanos. Elas evitam contato. Mesmo as maiores pitons da Ásia raramente enxergam adultos como presa. Número 20. A teoria mais sombria. A maioria dos ataques é defensiva, não predatória, explicou a doutora Reis em uma reunião de emergência em 10 de abril. Essa cobra não caçou essas pessoas. Ela as encontrou já mortas. Ou ela hesitou, desconfortável. Ou alguém as ofereceu para ela. Essa teoria, de que Marcos e Jade foram mortos ou incapacitados e então alimentados a Piton, passou a ser a principal linha de investigação. Batia com o guia misterioso, com o comportamento suspeito no acampamento e com o telefone desligado. Número 21. Confirmação de homicídio. O tenente Reis conseguiu autorização judicial para exumar os corpos e realizar uma análise mais detalhada. Em 12 de abril, o patologista Miguel Santos conduziu o exame. Mesmo com a decomposição avançada, descobriu fatos cruciais. Marcos apresentava trauma craniano causado por objeto pesado, como uma pedra ou pedaço de madeira. Ambos tinham vestígios de benzodiazepínicos nos tecidos, ou seja, foram drogados antes de morrer. Além disso, não havia sinais de luta ou defesa, ou seja, estavam inconscientes ou mortos quando foram engolidos. Número 22. Caça ao culpado. No dia 15 de abril, Reis declarou oficialmente: "Estamos lidando com um assassinato. Estamos procurando um assassino." Equipes começaram a vasculhar lan houses nas províncias de Nueva Vizcaya, Quirino e Isabela, atrás de quem acessava e-mails criptografados. A virada veio 3 dias depois. Número 23. A denúncia que virou pista. Em 18 de abril, Catalina Mendoza, de 34 anos, entrou na delegacia de Bayombong em prantos. "Acho que meu primo fez algo horrível", disse. Seu primo, Vicente Mendoza, de 41 anos, havia sido demitido do DNR em 2015 por tráfico ilegal de aves. Segundo Catalina, ele vivia obcecado por turistas estrangeiros. Chamava-os de caixas eletrônicos ambulantes. Dizia que vinham com dinheiro demais e sabiam de menos. Em fevereiro, ele apareceu com um notebook dizendo que tinha armado a armadilha perfeita para uns americanos ricos que queriam ver Piton. Número 24. A prova decisiva. Com base no depoimento de Catalina, o tenente Reis conseguiu um mandado de busca para a casa de Vicente Mendoza, localizada nos arredores de Bambang. Em 19 de abril, os investigadores encontraram provas incontestáveis. No quarto de Vicente havia um laptop ainda logado na conta de e-mail Forest Guide 888. Em um fundo falso do guarda-roupa, havia cerca de 180 mil pesos filipinos, aproximadamente $3.600.
Também foram encontrados 2 modelos de câmeras com os números de série raspados. Posteriormente, a perícia confirmou que pertenciam a Marcos e Jade. Mas a descoberta mais aterrorizante veio do galpão nos fundos da casa. Número 25. O plano por escrito. No galpão trancado, os policiais localizaram frascos de tranquilizantes veterinários, os mesmos compostos identificados nos exames toxicológicos das vítimas. Além disso, encontraram um caderno escrito à mão, em tagalo, no qual Vicente detalhava seu plano com uma frieza chocante. Ele havia passado meses rastreando a movimentação da gigantesca Piton, que os moradores chamavam de Damalag, o gigante. Observava os hábitos do animal, seu território, os locais de emboscada. O plano era simples e cruel: atrair fotógrafos estrangeiros para a área da cobra, dopá-los com tranquilizantes escondidos em comida ou bebida e deixá-los ali. A Piton faria o resto, destruindo a maior parte das evidências. Depois, ele venderia os equipamentos no mercado negro. Escreveu: "É o crime perfeito. A selva apaga tudo. Sem corpo, sem prova, sem crime. Só mais um turista burro que se perdeu." Número 26. Prisão e confissão. Vicente Mendoza foi preso em 20 de abril de 2017, em seu trabalho, num canteiro de obras em Santiago City. No início, negou tudo. Disse que o dinheiro e o laptop eram dele, mas por motivos legítimos. Só que, ao ser confrontado com o diário, as câmeras e os tranquilizantes, sua versão começou a desmoronar. Durante o terceiro interrogatório, em 22 de abril, Vicente confessou, mas tentou minimizar sua culpa. Disse que realmente havia se encontrado com Marcos e Jade, na noite de 18 de março, e os guiado até a área onde a Piton costumava aparecer. Segundo ele, ofereceu água misturada com sedativos. Meia hora depois, os dois estavam sonolentos e desorientados. Vicente os levou até uma clareira perto da antiga estrada de madeireiros, onde já havia visto a cobra. "Só deixei eles dormindo lá. Não matei ninguém. Não toquei neles. Só levei as câmeras e o dinheiro. Achei que iam acordar e voltar. Não sabia que a cobra ia aparecer." Número 27. A verdade por trás da versão. As autoridades não acreditaram na tentativa de Vicente de se livrar da responsabilidade. O trauma no crânio de Marcos indicava que ele fora agredido com força antes de morrer. A análise forense da linha do tempo apontava que ambos provavelmente ainda estavam vivos, mas inconscientes, quando a Piton os encontrou. A doutora Reis explicou o que deve ter ocorrido. O animal, possivelmente em jejum há meses, deparou-se com 2 seres humanos sem reação, sozinhos em seu território. Tornaram-se presas irresistíveis. Como o processo de engolir vítimas é lento e só é possível quando elas não se debatem, tudo indicava que Marcos e Jade estavam incapazes de reagir durante o ataque. Número 28. A prova no tribunal. Lembra da filmagem que Ramon Santos fez da Piton com o corpo deformado? Durante o julgamento, o vídeo foi apresentado como prova fundamental. Ele confirmou o horário, a localização e, visualmente, demonstrou a realidade assustadora do que aconteceu com Marcos e Jade. Essa gravação foi o divisor de águas, transformou um caso de desaparecimento em uma investigação de homicídio. Número 29. O julgamento do monstro. O julgamento de Vicente Mendoza começou em novembro de 2017 e durou 3 meses. A promotoria apresentou provas esmagadoras: os e-mails trocados, o diário manuscrito, as câmeras roubadas, os tranquilizantes, o laudo forense e o depoimento de Catalina Mendoza. A defesa tentou argumentar que Vicente não havia matado ninguém diretamente, que o animal fora o verdadeiro responsável e que ele deveria ser acusado apenas de roubo e negligência. Mas o argumento da acusação prevaleceu. Ao dopar e abandonar 2 pessoas em território conhecido por abrigar uma Piton,
com a clara intenção de que fossem mortas, Vicente cometeu assassinato premeditado. Número 30. A sentença final. Após 6 dias de deliberação, o júri anunciou o veredito em 14 de fevereiro de 2018, culpado em todas as acusações. David Chen e Patricia Walsh estavam presentes na leitura da sentença. "Isso não traz eles de volta", disse David aos repórteres. "Nada vai trazer, mas pelo menos agora a gente sabe o que aconteceu. E aquele monstro vai apodrecer na prisão." O governo filipino, em resposta ao caso, implementou novas regras para pesquisadores e fotógrafos estrangeiros em áreas remotas. Agora é obrigatório contratar guias locais credenciados. A zona restrita da floresta Bambang foi completamente fechada ao público civil. Número 31. O destino da Piton. A Piton, que devorou Marcos e Jade, morreu em cativeiro 3 meses após sua captura. Seu sistema digestivo ficou comprometido após o procedimento da necropsia, e o animal nunca se recuperou. Marcos e Jade, por sua vez, permanecem vivos na memória de seus seguidores. A conta do Instagram, Wildlands Adventures, continua no ar, mantida por David. A última postagem, feita no dia anterior à entrada na floresta, mostra os dois sorrindo com a selva ao fundo. A legenda diz: "Rumo ao selvagem. É por isso que vivemos." Hoje, mais de 400 mil comentários prestam homenagem ao legado do casal. A tragédia de Marcos e Jade não foi apenas um caso policial chocante. Foi um lembrete brutal de que até os lugares mais belos da natureza podem esconder perigos inimagináveis, especialmente quando há malícia humana envolvida. Eles partiram em busca do extraordinário e acabaram se tornando parte de uma história que jamais esqueceremos. Mas, acima de tudo, o que permanece não é o horror do fim, e sim a coragem com que viveram. Marcos e Jade escolheram explorar o mundo com os próprios olhos, respeitar cada ser vivo que encontravam e inspirar milhares a fazer o mesmo. Que o legado deles continue vivo em cada lente apontada para o desconhecido, com mais consciência, mais preparo e o mesmo amor pela natureza selvagem. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!